Tessalonicenses. Se você for lá para Apocalipse e voltar, fica mais fácil você achar. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Quando você abre, só escuta em nome de Jesus. O tema da mensagem hoje é, primeiro, é uma interrogação. Quer uma igreja perfeita? Eu vou lhe mostrar onde nós vamos encontrar uma igreja perfeita. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Deus colocou no meu coração essa palavra para mim, pela misericórdia dele, ministrar, porque nos últimos dias, não é que o mundo está se acabando, não. Esses últimos dias passados agora, pelo menos eu creio que alguém aqui já tenha visto falar. Muitas pessoas esfriando, se afastando da presença de Jesus. Não é só na igreja cristã, não. É outros irmãos e outras igrejas também. Diante disso, eu orando a Deus, né? E Deus me deu essa palavra e eu anotei e fui para a Bíblia. Porque eu creio que aqui alguns podem ter tido esse pensamento ou conhecer alguém que teve esse pensamento. Muitas pessoas vêm para Cristo querendo ver o quê? Todos nós perfeitos. Mas nós somos perfeitos? Não. Se nós fôssemos, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui atrás da perfeição que só em Cristo nós vamos encontrar. Amém? Por isso que nós congregamos. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, estaríamos no céu. Amém? Amém? E diante disso, as pessoas vão para as igrejas, falando no plural, não só no ministério de nós. E lá, escuta uma coisa, escuta outra, alguém olha com o olho, não sei onde é arrumado, né? Mas no linguajar cearense, com rabo de oi, que oi tem rabo, né? Mas é um linguajar cearense. Olha de rabo de oi, a pessoa passa, olha do alto da cabeça, as plantas dos pés, e às vezes a pessoa fica triste com isso e sai da presença de Deus. E muitas vezes não sai nem da presença de Deus, só sai da igreja e vai para outra. Se depender disso, vai ficar igual um macaco, pulando de galho em galho. Porque em igreja nenhuma vai encontrar pessoas perfeitas. Quem me entende? E diante dessas circunstâncias, desses acontecimentos, o Espírito Santo, através da minha vida, pela misericórdia de Deus, vai trazer uma palavra para nós. Para nós ver em que nós vamos se edificar e para quem que nós devemos olhar. Amém? Se tiver alguém aqui sustentado na minha perfeição ou na perfeição de alguém aqui, sinto muito. Você pode se decepcionar. A perfeição nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. Amém? Amém. Todos abriram? Amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. O tema diz assim: quer uma igreja perfeita? Sabe onde encontrar? Só na glória. Quer uma igreja perfeita? Só na glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos sujeitos à falha. Quem me entende? Eu vou mostrar na Bíblia, o Espírito Santo, através da minha vida, naquela época, muitos anos atrás, já acontecia o que acontece hoje. Tem que haver mudança? Lógico, não estou fazendo apologia ao erro, só estou dizendo que acontecia, acontece, e só vai parar de acontecer quando nós for para a glória. Amém? Quem crê que vai para a glória? Glória a Deus. Eu creio. 2 Tessalonicenses. Para isso, Deus levantou um homem, louvado seja Deus, que foi corajoso para escrever o que nós vamos ler aqui. Não tudo, alguns foi em Apocalipse, que foi João, né, que escreveu, mas a maioria aqui do que nós vamos ler foi o apóstolo Paulo. Vamos lá.
Primeiro tópico. Irmãos preguiçoso e metido. Você já viu alguém assim ou conhece alguém assim? Não me responda, fique você e Deus. Você já viu ou conhece alguém assim? Irmãos preguiçoso e metido. Irmão, e tem na Bíblia isso? Estou lendo o tópico e nós vamos para a Bíblia. E é graça, viu? Não é lei não. Estamos na graça aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Vamos ler. Lá no esboço, em cima do versículo 6, diz assim, ó, exortação à prática de vários deveres cristãos, pessoais, sociais e coletivos, ou seja, em grupo. Quem me entende? Agora vamos lá para o versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não. Quem não trabalha, não. Isso aqui é para preguiçoso. Aqueles irmãos que dormem meia-noite e acordam meio-dia. Não quer trabalhar, também não. Sou eu que estou dizendo? É a palavra de. E aqui foi escrito para uma igreja. Amém? Não me responda. Você conhece alguém assim, preguiçoso, que dorme tarde e acorda tarde? Eu não estou falando de quem trabalha a semana toda e tira um dia de folga, igual o irmão ali que dia de sábado é o dia da folga dele, eu vou lá 10 horas, 11 horas, meio-dia, 2 horas, 3 horas, eu só encontro o irmão. Aí sempre eu brinco com ele, quando ele está trabalhando ali na calcaia, bicho, entreguei, ó. Quando ele está na calcaia, aí eu digo assim, hoje você está irmão formiga. Você vê que a formiga trabalha direto, né? Aí eu chamei de irmão formiga. Aí não sabe que eu vou lá, bicho, hoje está irmão urso. Dormindo, chega ronco. Todos leram comigo? Vamos ler de novo 10. Porque quando ainda convosco vos ordeno isto, se alguém não quer trabalhar, olha o que ele diz, se não quer trabalhar, também não coma. Às vezes quer comer do bom e do melhor, quer estar pedindo o pai e a mãe, vai trabalhar, mano, vai ajudar em casa. Um dia o pai e a mãe vai para a glória, e aí, vai se sustentar com o quê? Vai morrer de fome. Amém? O 11. Pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, eita Jesus, que revelação, antes se intrometem na vida alheia. Está na Bíblia? Irmão preguiçoso, metido? Tá, e é graça. Você já viu aquele irmão que nunca lhe deu assim R$ 1 para comprar o pão para você tomar café, mas quando vai na tua casa, se mete em tudo. Às vezes se mete até no relacionamento, né? Quem me entende? E relacionamento não é igual moto. Só cabe 2. Quando alguém bota alguém a mais é admitido, mas só cabe. Não, cabe mais, mas só foi feito para relacionamento só é a 2. Não é a 3, a 4, não é a mãe, a tia, o pai, o filho, um vizinho, não. Relacionamento só é a 2. Quem pode glorificar? Vamos ler mais uma vez umas. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, preguiçoso, fica só olhando a vida alheia, antes se intromete na vida alheia. E foi para uma igreja. Quem me entende? Por isso, o tema da mensagem. Quer uma igreja perfeita? Uma igreja perfeita? Só na glória. Só lá que nós vamos encontrar. Enquanto nós estivermos aqui. Irmão, mas por que existe esse tipo de pessoa? Por isso que tem Jesus.
Porque Jesus veio para esse tipo de pessoa, para quê? Para se libertar. Irmão, mas é uma pessoa que está há 10 anos, 5 anos na igreja, infelizmente ainda não teve um encontro com Cristo. Está precisando se encontrar com Cristo. Não estou falando de confessar, estou falando de se encontrar com Cristo. Confessar é uma coisa, se encontrar é outra. Amém? Se encontrar é ter uma mudança verdadeiramente de vida. Amém? Não é perfeito, mas ter uma mudança. Que as pessoas possam notar e olhar assim, ó, um dia eu quero ser igual àquela irmã. Um dia eu quero ser igual àquele irmão. Amém? Como um dia uma irmã estava aqui dizendo assim, né? Ah, eu quero que a minha filha cresça igual a você, irmã. Quero que minha filha cresça igual a você. Legal, simpático, se dá todo mundo. Eu, vixe, igual ela, total. Não, pelo menos no que eu vejo. Em casa, não. Mas está dando um bom testemunho, amém? Porque essa pessoa que a mãe queria que a filha fosse igual a ela é uma pessoa simpática, carismática, se dá com todo mundo. Amém? Mas em casa é preguiçosa. Daquelas que se levanta, deixa a roupa dormidol, né? Comendo aquele negócio que a mulher dorme. Beridol, sapato, chinelo, toalha, óculos, celular, tudo assim ó, ao redor da cama. Entendeu? Pelo menos eu não quero que a menina copie isso. Quem pode glorificar? Glória a Deus. Eu não disse não, não. Todos me entendem? Amém. Primeiro tópico. Irmão preguiçoso e metido. Segundo tópico. A mordida dos irmãos. Eita, gente. Abre em Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Eu espero, em nome de Jesus, que o que nós vamos ler aqui não esteja ninguém assim. Eu creio que não, né? Pelo menos até o meu ponto de vista, não. Mas que aqui tinha pessoas assim, e o que ele nos adverte é que se Gálatas capítulo 5, todos abriram? Não, a gente folheando eu aguardo. Você vai ver o que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Gálatas, aos Gálatas. A maioria que nós estamos lendo aqui, tudo é carta às igrejas, ou versículos direcionados à igreja. Naquela época, imagine no dia de hoje. Todos abriram? Gálatas, vamos lá. Capítulo 5, versículo 15. Segundo tópico. A mordida dos irmãos. O irmão mordendo dente mesmo? Vamos ver. Capítulo 5, versículo 15. Diz assim, ó. Se vós, porém, vos mordeis. Tá certo aí? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente. Você pode ver lá no 15 que no início tem duas letrinhas que se formam o quê? Se. Tá vendo aí no início do 15? Se vós, ou seja, se depende de nós. Amém? Se andarem se mordendo, serão mutuamente destruídos. Ou seja, mordendo aqui, trazendo para o dia de hoje, andar em contenda, em brigas. Ambas pessoas serão destruídas. Ou seja, destruída não é a ponto de morrer carnalmente, não. É na fé. Esfriar na fé. Quem me entende? Está na Bíblia, irmão? Acabamos de ler. Mais uma vez, graça. Eu vou nem comentar muito porque tem muitos versículos aqui. Vamos para o terceiro tópico. Abra em Apocalipse, capítulo 2. Mais fácil, né? Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 2. Terceiro tópico.
a sedutora na igreja em Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Todos abriram? No esboço diz assim, ó. Carta à igreja em Tiatira. O 20 diz assim, ó. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos... Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Quando se fala aqui nesse texto, a prostituição não é fisicamente a mulher traindo um homem ou vice-versa, não. Amém? Se trata, lá no finalzinho, ó, do 20, vamos ler. Vamos ler o 20 todinho. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher de Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, trazendo para o dia de hoje, nós somos a noiva. Quem é o noivo? Jesus. Vai falar mais forte. Quem é o noivo? Jesus. Nós somos a noiva. E quando nós fazemos alguma coisa que entristece a Deus, ou seja, que nós passamos a dar prioridade a outra coisa, que aquela coisa automaticamente se forma ao nosso Deus, ao Deus dessa pessoa que dá prioridade, ela está se prostituindo contra o noivo, porque essa pessoa é a igreja. Amém? A igreja somos nós, o noivo é Jesus, e a prostituição é quando nós pecamos. Nós estamos se prostituindo ao verdadeiro Cristo. Quem me entende? E também, logicamente, não vou deixar de deixar do lado de fora a parte na onde entra a prostituição, no caso do ato sexual. Quem me entende? Mas aqui é mais focado na área da idolatria, coisas sacrificadas a ídolo. Irmão, me ouça mais um pouquinho aí para me entender um pouco, para você entender um pouco, para não tomar muito tempo da mensagem. O que é a prostituição a Deus? Você já viu aquelas mamães, ou vovô, vovó, ou papai, que é servo de Deus e sabe que a hora do culto é uma hora sagrada? Repete comigo. A hora... Não, misericórdia. Alguns no jantaram, no merendaram, mas estamos vivos. Vai, repete. A hora do culto é uma hora sagrada. Glória a Deus. E pode glorificar? Glória a Deus. Quando que uma pessoa se prostitui contra Deus? Vou só dizer um detalhe. Alguns detalhes. Um exemplo. Tem um filho. O filhinho está dodói. Não vou pro culto hoje não. O bichinho está passando tão mal. Quem foi prioridade? Deus ou o menino? Menino que eu digo, a criança. Amém? Amém. Não estou falando, também não vamos radicalizar, né, irmão? Um exemplo, a criança está com febre, ou então está se vazando. A criança vai se conter, não é, dentro da igreja, logicamente vai fazer a necessidade da igreja, né? Aí, se for lá para a escolinha, pronto, está bem pertinho. Amém? Amém. Ou então se a criança está ali muito dodói, como por exemplo a virose, febre, dor de cabeça, se pegar um sereno, piora ou não piora? Aí tá chovendo, aí a irmã não tem um guarda-chuva, não tem um carro, vai querer que a irmã venha? Aí já não dá, né, irmão? Porque aí pode colocar a criança em risco. Quem entende? Mas não tá chovendo, ou então se tá chovendo, tem um carro, tem um guarda-chuva, vem-se embora, que tu vai receber a cura do teu filho ou da tua filha. Amém? Ou então pode ser a própria pessoa. Quem me entende? E assim, muitas outras coisas, né? Que a gente coloca em prioridade, isso nós estamos negando. Aquela coisa ou aquela pessoa está sendo prioridade no lugar de Deus. Quem me entende? Vai aí no versículo 24. Diz assim, ó. Digo, todavia, a vós outros, dos demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram como eles dizem.
as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogareis sobre vós. 25. Então somente conservai o que? Até que eu... Olha aqui para mim em nome de Jesus. Então somente conservai o que? A presença de Deus. Enquanto Ele vem, conserva, permanece firme. Até que Ele venha. Amém? Porque Ele promete que ao vencedor Ele dará a coroa da vida. A coroa da vitória. Quem recebe? Mas tem que perseverar. Agora, Apocalipse capítulo 2, 14 nós já lemos. 1 Coríntios, abre aí. Todos abriram? 1 Coríntios? Marca aí bem rapidinho e volta lá para Apocalipse capítulo 2. Para a gente ler aqui 2, versículo 14. Nós já lemos, já, capítulo 2, versículo 14? Não, né? Não. Tá certo aqui. Deixa marcado aí que daqui nós vamos lá para Coríntios. Deixa marcado 1 Coríntios, volta para capítulo 2, versículo 14. Isso é um complemento do tópico da prostituição e de coisas ao ídolo, a ídolos. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Todos abriram? Vamos ler. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Confirmando o que eu acabei de comentar. Coisa sacrificada a ídolos, isso é prostituição contra Deus, porque nós somos a noiva. O que é coisa sacrificada a ídolos, irmão? Para você entender. Nós bebemos aqui o vinho da Santa Ceia. Aí na Semana Santa o pessoal diz, o irmão, Jesus bebeu o vinho, aí está com o pau no pó. Coisa sacrificada a ídolos. Ídolos. Quem me entende? Coisa sacrificada a ídolos. Irmão, crente, pode ir para o parque? Pode, qual o problema? Tem algum problema? Agora, infelizmente, não me responda. Durante esse ano, que começou, já estamos no 4º mês, quem aqui foi para um parque? Não me responda. Agora, quando chega em agosto, os crentes tudo se coçam, a igreja fica bem sequinha, né? Lá em agosto, coisa sacrificada a? Porque é uma festa referendada a quem? A doeira. E nós temos mamãe do céu? Não, nós só temos papai. Irmãos, não está dizendo que é proibido aí, não. Estou ensinando na Bíblia e mostrando que é. Se você quiser ir, é você ir. Não estou dizendo que é proibido, mas estou dizendo na Bíblia que é coisa sacrificada a. E se é sacrificada a ele, eu não vou deixar de pregar para agradar um ao outro. Porque infelizmente a gente prega aqui, muita gente fica com a cara emburrada, passa na rua, não fala nem com a gente. Porque foi pregado e doeu. Está na Bíblia, eu não vou ser covarde. Amém? Quem me entende? Glória a Deus. Estou dizendo que é proibido. Pode ir, fica à vontade. Só estou mostrando na Bíblia que é coisa sacrificada a ídolos. Quem entendeu? Glória a Deus. Agora vamos para 1 Coríntios, volta lá. 1 Coríntios. Isso tudo carta às igrejas. 1 Coríntios, capítulo 15.
capítulo 15, versículo 12. Todos abriram? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Que diz assim: ora, se é corrente pregar se Cristo ressuscitou dentre os mortos. Olha aqui para mim, irmão, em nome de Jesus, para você entender o que nós vamos ler aqui. Aqui nesse texto que nós vamos ler, eram pessoas lá da igreja de Corintos, quem me entende, mas não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Isso, pessoas crentes. Tem dentro da igreja hoje? Infelizmente tem. Não estou dizendo aqui no ministério de nós, mas na igreja num todo, se você parar para ver, tem pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou. Amém? Amém. Agora vamos para 1 Coríntios para você entender. 12, versículo 12, 15 e 12. Diz assim, ó. Ora, se é corrente pregar se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma algum dentre vós? Olha que aqui é uma igreja, ou seja, ele está falando, perguntando à plateia. Pois como afirma algum dentre vós que não há ressurreição de morte. Ele está pregando com a igreja e tinha alguém afirmando, ou seja, aquelas micunhas, né? O 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não? Se os irmãos aqui, lá em Corinto, estavam comentando que não tinha ressurreição de mortos, automaticamente ele está dizendo o quê? Que Jesus não tinha ressuscitado. Vamos para o 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. O 15. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Olha aqui o que ele está dizendo. Se é certo, ou seja, o que as pessoas estão dizendo é certo, que os mortos não ressuscitou, automaticamente Jesus não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, então automaticamente Jesus não ressuscitou. Isso era um comentário que havia na igreja. Crente, irmão? Crente. Então quando você vê alguém assim, com defeitos na igreja, não é hora de apontar, não é hora de criticar, é hora de orar por essa pessoa. Agora orar também não vai se exibir não, né? Chegar e olhar para a pessoa, ei, irmão, estou orando pela sua vida. Que você um dia está na igreja e outro dia está lá no mundo envolvido com os outros. Não. Ora e fica na sua hora em silêncio. Você vai ver a transformação dessa pessoa. Amém? Amém. Jesus não veio para julgar, veio para buscar o que havia perdido. As ovelhas de Israel. Quem pode glorificar? Glória a Deus. Acaso de exortar, e você já fica com o pastor. Dentro da palavra de Deus. Amém? Amém. Agora, capítulo 14. 1 Coríntios, mesmo livro. Não muda não. Capítulo 14, versículo 3. Diz assim: mas a quem profetiza, fala. Esse tópico, irmão, ó. Esse tópico é a falta de ordem no culto. Quem me entende? Vamos lá. Mas a quem profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando, o caso que o pastor faz. Quem pode glorificar? Glória a Deus. O 4. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Mas a quem profetiza, edifica a igreja. Aquilo que o pastor fala, o que adianta ele subir aqui, ou um pregador subir aqui, pregar, falar uma palavra em 10 línguas. 1 em português e 10 línguas estranhas. Para você, vai adiantar de alguma coisa? Não, porque você não vai entender nada se não houver um intérprete. A Bíblia vai falar, se não tiver um intérprete, não vale de nada. Só edifica quem? A própria pessoa que está falando em línguas. Vamos ler. O 4. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu, porém, quis
eu porém quisera, ainda João, que vós todos falasseis em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Ou seja, se tiver alguém orando em línguas dentro da igreja, para edificar a igreja tem que haver um intérprete. O pastor já pregou sobre isso aqui. Irmão, é proibido orar em língua dentro da igreja? Não, só estou explicando que só edifica a si mesmo. Agora, para edificar a igreja, eu posso aqui pregar metade do culto falando em língua. Se eu ficar falando em língua aqui e tiver um bem interpretando para você, aí está lhe edificando. Quem pode glorificar? Caso contrário, só vai edificar a mim mesmo. Por isso que não é a nossa ética. Aquele du, né? Porque lá no mundo tem uma música como essa. Du. Aí o cara diz, para mim você é não, lá no mundo. Aí o pessoal do fogo, do poder, que chamam do fogo, do poder, do mistério, do reteté, estão agora com dududu. Estou dizendo que eu vi e estava. Vai cantar um louvor quase todo dududu. Adiantou de quê para a igreja? Adiantou de nada. E outra, imitando coisas, mudando. Quem pode glorificar? Glória a Deus. Eita Jesus. Vai lá para o capítulo 3. Não, capítulo 5. Mesmo livro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Esse tópico diz: a atitude que nem no mundo se vê. Versículo 1. Diz assim, ó. Capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz, ó, aos Coríntios, o esboço. A impureza da igreja de Coríntios, representações e exortações. O capítulo 5, versículo 1, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Agora aqui sim, viu, irmão? É o ato que eu falei. Aqui é aquele ato entre homem e mulher. Olha, ó. Geralmente se ouve que há entre vós, ele está pregando para a igreja, apóstolo Paulo, imoralidade e imoralidade, tal como nem mesmo entre os gentios, ou seja, no mundo, isto é haver que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ou seja, nem no mundo se vê isso. Infelizmente, hoje isso acontece dentro das igrejas. Não estou dizendo que acontece aqui, estou falando no plural. Quem me entende? Todos entenderam? Atitude que nem no mundo se vê. Agora, vai lá para o capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Esse tópico diz: divisões, contendas e invejas. Diz assim, ó. Eu, porém... vamos ler o esboço, vamos? As dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Vamos lá. Eu, porém, irmãos... Quem é irmãos? O apóstolo Paulo está nos advertindo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aqui ele estava pregando para a igreja em Coríntios. Amém? Para você lembrar que eu não estou pregando aqui dizendo que os irmãos são tudo isso. Eu estou mostrando na Bíblia, porque tem pessoas que vêm para a igreja, como diz o título da mensagem.
Quer igreja perfeita? Onde é que nós vamos encontrar? Só na glória. Amém? Como diz o título, quer igreja perfeita? Só na glória. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos haver imperfeições. Quem pode glorificar? Imperfeição só na glória. Por isso que eu lhe digo, você conheceu alguém que está afastado, peça que volte para Jesus. Tem alguém aqui, porque agora aqui eu já ouvi isso. Pessoal, não vou para a igreja por causa de fulano e ciclano. Fulano falou assim de mim. Fulano passou na rua, quase passa em cima de mim na moto. Vou sair da igreja. Quem criou o problema aí? Foi a própria pessoa. Que culpa tem o pastor e Jesus? Entendeu? Por isso essa mensagem. Por isso que eu trouxe e mostrei todos esses defeitos dentro das igrejas aqui na Bíblia. Nós somos diferentes deles? Não. Não estou dizendo que todos nós cometemos isso, mas infelizmente algumas pessoas cometem. Verdade ou mentira? Verdade. Divisões, contenda e invejas. Uma igreja composta de mundanos. Vamos lá, Atos capítulo 18, versículo 5. Aqui eu estou mostrando os defeitos da igreja que tinha. Por isso que o apóstolo Paulo teve que sair distribuindo essas cartas. E depois, para finalizar, você não vai nem abrir, que eu vou encerrar um versículo base para nós todos. O que nós temos que fazer diante disso tudo para nós permanecer firmes. Atos capítulo 18. Atos 18. Do 5 ao 8. Atos 18, do 5 ao 8. Todos abriram? Vamos lá. O esboço diz assim, ó. Paulo anuncia a Jesus. 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus o Cristo é Jesus. 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu, ou seja, olha aqui para mim em nome de Jesus para você entender. O versículo 5 e o início do 6. Paulo estava pregando que Cristo era Jesus, porém as pessoas não acreditavam, porque a Bíblia diz, opondo-se ele, ou seja, fazendo o contrário, duvidando do que ele estava pregando. Quem me entende? Vamos lá, no 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Quem pode glorificar? Testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Os gentios é os mundanos. O 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, ou seja, toda a sua família. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Ou seja, Paulo estava pregando e as pessoas estavam rejeitando Jesus, o Deus que ele pregava. Amém? Amém. Como as pessoas estavam rejeitando, ele saiu e foi pregar no mundo. E lá no mundo as pessoas receberam a palavra melhor do que alguns crentes aqui. A Bíblia acabou de falar, não sou eu, foi a Bíblia. Quem me entende? Isso eu estou mostrando os defeitos que tinha na igreja para nós fazer com o dia de hoje. Se acontece ou não, isso nós não devemos se espelhar. Temos que se espelhar em Cristo Jesus, que pode glorificar. Porém, os gentios se alegravam, recebiam a palavra e eram batizados. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Que agora eu vou para nós. Vou até fechar, que senão eu não paro de pregar. Eu coloquei, senão eu não encerro não.
Esses dias eu estava assistindo um vídeo que homens, em uma guerra, de um determinado exército, que eu não vou citar nome, guerra física mesmo, exército preparado mesmo, de uma nação, ouviram falar de Jesus. Algumas pessoas que o pastor compartilhou, o pastor viu. Ouviram falar de Jesus em plena guerra. Lá era como se fosse um deserto, não tinha onde submergir. Aquilo que o pastor faz, quando nós batizamos tem que ser submerso. Amém? Amém. Por isso que alguns pregadores por aí dizem que aqueles homens na cruz, lá no dia que confessaram Jesus, ele foi para a glória. Mas alguns dizem o quê? Não, ele não foi para a glória não, porque tem que receber Jesus, crer e ser batizado. Aí alguns pregadores assim, ó, na hora que ele aceitou Jesus, choveu. Mentira, foi batizado não. Viu? A Bíblia diz que tem que emer. Quando alguém dizer que aquele homem lá na cruz do Calvário choveu e foi batizado, a Bíblia diz que tem que ser submerso, tem que ser emergido. Quem pode glorificar? Enfim, voltando lá para os homens dos exércitos. Não tinha onde eles tomar banho e ser submergido. Mas eles queriam aceitar Jesus e na mesma hora ser batizado, a sede de salvação, apesar de estar numa guerra a ponto de morrer. Quem me entende? Sabe o que eles fizeram? Quem sabe o que é logicamente, sabe o que é um trator, né? Não tem um trator? Amarelão, aquele trator assim, escavadeira, se chama enchedeira, que tem aquela pazona na frente e enche as caçambas. Quem já viu assim? A maioria que já viu, né? De vez em quando tá ali o trator no lixo, que o pessoal bota nas esquinas. Os lixos das esquinas, ainda reclama, a prefeitura não manda um carro. Sim, ela manda, com meia hora tá tudo lá de novo. Aí irmão, não é culpa do prefeito, não. A culpa é da própria população. Porque eu tô vendo, né? Mas enfim, não tem aquele trator? Sabe o que eles fizeram? Botaram a concha do trator assim, encheram d'água. E foram batizados. Ou seja, não tem dificuldade para aceitar Jesus e para permanecer na presença de Deus. A gente coloca obstáculo, coloca defeito, não vou por causa de fulano, não vou por causa de ciclano, não vou porque falaram isso do pastor. Sim, você não vai para canto nenhum, então. Porque Jesus, que era homem, era Deus, se fez homem, perfeito, andou sobre nós, acusaram ele, chamaram ele de diabo. Imagine nós que somos sujeitos a falhas. Então nós temos que olhar para quem? Para Jesus, não procurar a igreja perfeita. Se for, por isso que tem muitas pessoas que caem da graça, porque fica de galho em galho, e vê vários testemunhos e acabam não se firmando. Porque tem que se firmar na rocha, que é Jesus. Agora, como diz o tópico, o tema da mensagem, igreja perfeita, aonde nós vamos encontrar? Só na glória. Agora, o que nós devemos imitar? Essas atitudes que eu mostrei aqui das igrejas? Sim ou não? A quem nós devemos imitar? Eu não vou nem abrir o palete, por isso que eu deixei para ali. Agora eu encerro. Você vai profetizar sobre a sua vida. Apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de... A isso que nós devemos imitar. O pastor está pregando a palavra, está dando um bom testemunho. Se eu estou dando um bom testemunho, você está dando... Se espelha nessa pessoa, porque ela está sendo o quê? Um espelho de Cristo para você. Amém? Está resplandecendo a glória, o testemunho verdadeiro de um homem e de uma mulher de Deus para você. Amém? Amém? E assim nós temos, você particularmente tem também o seu dever de ser um evangelista. Evangelista não é só chegar e pregar, não. Só em você passar com um homem ou uma mulher honroso ou uma mulher honrosa, as pessoas vão olhar para você na rua, você nem sabe. Muitos aqui já ouviram isso, eu também já ouvi isso. Olhei para alguém que é crente e disse: um dia eu vou ser igual aquele homem, um dia a minha mulher vai ser igual ela ali, e hoje eu estou aqui. Por quê? Foram bom testemunho, nem sabiam. Teve uma delas que soube esses dias, não foi, mano? Teve uma irmã aqui, ó, muitos anos atrás, eu ali, menino rei, vagabundo rei, lá eu morava na minha tia, uma irmã passou com um irmão daqui. O cara era, eu acho que era obreiro, não sei, era um irmão daqui. Passou os dois, e toda vez que eles passavam de moto, eu olhava para eles e dizia: um dia eu vou ser crente igual ele ali, e a minha esposa vai ser igual ela ali. O que eu profetizei quando eu era do mundo sobre mim mesmo, e quando eu era pivete, eu tinha uns 15 anos, aconteceu? Aconteceu, está aqui eu e também minha esposa. Faz exibicionismo, deu não, para a glória de Deus.
É assim que nós devemos ser. Ela e ele foi falar de Jesus para mim? Não, nunca tinham falado de Jesus para mim. Só o testemunho deles passar na rua ganhou uma alma para Jesus. É assim que nós devemos ser. Amém? Amém. Então você vai profetizar e eu encerro. Diz assim, ó. Senhor, me ajuda, a ser imitador de Cristo. Quem pode glorificar? Aplausos, Senhor. Amém? Amém. A gente aprendeu a falar. Lembrando que ele falou uma coisa aí, só retificar um pouquinho, para melhor, viu? Os caras ficaram com a mulher, não era a mãe deles, viu? É porque o pai tinha concubina, e eles ficaram com a sua família do pai, viu? Não era com o pai, não era com a mãe. A mulher do pai dele, mulher, madrasta. Aqui? Vem pra cá, tudinho. Todos. Pra cá. Quero a você. Pra cá.